A paz, amados. Boa noite, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aí a aula 13, Conhecendo o Inimigo, parte 2. Amém? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre quem era a queda, lançado na terra, diabo nos dias de hoje, anjos Miguel e Satanás. Jesus viu Satanás caindo do céu. Satanás tem livre acesso a Deus. Livro de Jó. Amém? Então vamos dar início, né? Eu dividi essa aula em duas partes para a gente poder ter um entendimento melhor. E a gente vai dar início aí a esse estudo bíblico maravilhoso. Amém? Pai Todo-Poderoso, Pai, eu te agradeço mais um dia de vida. Ó Jesus, usa a gente com sabedoria, Pai. Abra nossos olhos e nosso coração, a fim que a gente venha ter entendimento da sua palavra, do seu estudo bíblico, Pai. Ó Senhor, tudo que está aqui está na Bíblia, Pai. Tudo que vai ser falado aqui está na Bíblia, Pai. Abra nossos olhos, abra nosso coração, que a gente possa ter entendimento, que a gente possa receber, Pai, de Ti o conhecimento e praticar nas nossas vidas, Pai. Desde já eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, boa aula a todos e vamos estar dando início aqui ao estudo bíblico, amém? O tema principal é Conhecendo o Inimigo, 1 Pedro 5,8. Estejam atentos, tome cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Eu costumo dizer que você pode ter 10 anos de idade, essa palavra serve para você. Se você tiver com seus 90 anos, o diabo ainda vai estar te procurando alguém para devorar. O diabo não liga para a idade, nem para a cor, nem para a altura, nem para tamanho, nem para condições sociais, muito menos financeira. Ele tem o objetivo claro de destruir, não importa quem seja. Essa é a função dele, né? É isso que ele sabe fazer. O que a gente vai falar hoje é: Jesus é tentado pelo diabo, o poder de Jesus sobre Satanás, as armas de Jesus para enfrentar o inimigo, a diferença entre o deserto, o desejo de Satanás e de Jesus, e quando Satanás será derrotado. Jesus é tentado pelo diabo, Mateus 4:1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, primeira coisa que Jesus foi levado ao deserto. A tentação de Jesus no deserto. Então ali Jesus, ficou 40 dias sem comer. E passados esses 40 dias Jesus estava com fome. E nesse caso chegou o diabo, A primeira, então foi 3 perguntas que o diabo fez e 3 respostas que Jesus deu. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Primeira pergunta do diabo. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos na pedra. Nessa parte aqui existe 2 coisas interessantes, Algumas coisas interessantes. Primeiro, que o diabo levou Jesus, até Jerusalém. Então ele estava no local, ele levou. Então não sabe se foi andando, se foi saiu de um lugar e apareceu em outro. Não é muito claro, mas o diabo levou, Deus permitiu que o diabo levasse Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, olha como o reconhecimento de Satanás: se você é o filho de Deus, ele usa a palavra filho, então ele tem conhecimento da leitura.
E a segunda coisa que chama atenção é que o Satanás conhece as escrituras sagradas. Olha que coisa interessante, né? E Satanás fala assim: as escrituras sagradas afirmam. Então, se ele está falando que as escrituras sagradas afirmam, é porque ele fez a leitura da Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Ele conhece a palavra. O que ele não conhece é a revelação da palavra. Mas Satanás conhece a palavra. Deus, olha o que Satanás fala: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e ele não segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Amados irmãos, estamos perdendo para Satanás na leitura, né? Estamos perdendo para Satanás na leitura da Bíblia. Fica a dica de hoje, né? As escrituras sagradas afirmam: Satanás tem conhecimento da palavra. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus. E aí a terceira pergunta foi: depois o diabo levou Jesus. Mais uma vez, diabo leva Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás, as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então eu resumi aqui a tentação de Jesus. Eu separei aqui para ficar o melhor entendimento. E essas observações que eu tive aqui e queria compartilhar com vocês. O poder de Jesus sobre Satanás. Ali em João 10, 17 até o 18, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de torná-la a recebê-la, pois foi por isso que meu Pai mandou fazer. Esse João 10, ele bate muito de frente com as pessoas que não creem em Jesus, né? Porque a gente tem amigos, a gente tem nosso meio de relacionamento que entende: se Jesus tem todo esse poder, por que ele subiu na cruz? Por que deixou ele passar por essa situação, né? Por que deixou ele ser crucificado e outras coisas mais? Se Jesus tem tanto poder, por quê? Né? E aqui está uma explicação bem clara, né? O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez, né? E ali no 18 é bem claro, né? Se você tem algum problema com alguém, se alguém fica te questionando, você pode usar João 10, 18 ali, ó. Ninguém tira minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e torná-la a recebê-la, pois foi isso que meu Pai mandou fazer. E as pessoas do mundo não entendem isso, né? Elas não entendem, né? Elas não entendem que Jesus morreu, né, por nós, para salvar, para nos salvar. As pessoas do mundo não entendem isso. Ali em Apocalipse 1:18, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Esse Apocalipse 1:18, né, mostra que Satanás não tem nem a chave de casa, né? Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, né? Então ele tem autoridade sobre o inferno. Isso é o mais legal de tudo. Ele tem autoridade sobre o inferno. Amém? O poder de Jesus sobre Satanás. Salmo 91 até 7. Isso aqui é pra gente descansar no Senhor. A gente saber que a gente tem aonde se segurar, aonde se apoiar. A pessoa que procura a segurança de Deus Altíssimo se abriga na sombra do protetor de Todo-Poderoso. Pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és meu defensor, o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus protegerá como um escudo.
Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. 10. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá, a violência não chegará perto da sua casa. Então, esse Salmo 91 aqui, né, ele dá um relato do que Deus pode fazer pelas nossas vidas, onde que está a nossa segurança. A nossa segurança não está no nosso trabalho, a nossa segurança não está na nossa casa, não está nas nossas finanças, não está no nosso carro, nem mesmo na nossa saúde. Nossa segurança está em Cristo Jesus. É nele que a gente deve se apoiar, é nele que a gente deve olhar, levantar nossos olhos, levantar nossas mãos e clamar. É só isso, né? Não tem nada que se apegar nesse mundo, nada é nosso. Tudo que nós somos aqui somos administradores, né? Nada é nosso, foi confiado a nós. Mas quando a gente morrer, deixaremos tudo para trás. Então a única coisa que você deve se apegar nesse mundo é no Deus Altíssimo. Amém? As armas de Jesus para enfrentar o inimigo. Ali no livro de Efésios 6:10 até 20, eu peguei algumas dicas ali. As armaduras do cristão. Vivemos unidos com o Senhor, recebemos a força do seu grande poder. Use a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Calce com sapatos e prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Elevem sempre a fé com o escudo, para poderem se proteger de todos os dados de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus, como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então essa aqui são a armadura que Deus fornece para nós, para a gente enfrentar o inimigo no nosso dia a dia, no nosso serviço, na nossa convivência com outras pessoas, no nosso lar, com nossa família. Então essas ferramentas que a gente tem para trabalhar, né? Use a verdade como cinturão. Vista-se com a couraça da justiça. Calce com sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Elevem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dados do fogo do maligno. Receba a salvação como capacete, a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhe dá. E faça tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Ore sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fique alertas, não desanimem. E ore sempre por todo o povo de Deus. Olha aqui a dica que Jesus dá. Fiquem alertas sempre, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. É que nem uma palavra que tem, agora não lembro onde que está, mas ele fala assim: medite nesse livro de dia e de noite, né? Medite na Bíblia de dia e de noite. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Eu separei também, ali está no livro de, eu esqueci só de colocar a referência, mas está no livro de Gálatas, a diferença entre o desejo de Satanás e de Jesus. Ali eu separei o que o Satanás quer e o que Jesus quer. Então a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Então aqui está uma lista que Satanás é especialista em fazer. Se você falar a palavra especialista, Satanás é especialista em fazer essas coisas para dividir e separar o reino de Deus, né? Essa é a missão.
de Satanás. Ele não sabe fazer outra coisa, né? Se você fosse colocar as atribuições, as características de Satanás, são essas aí. Tá bem escrito na Bíblia, bem detalhado. E o de Jesus agora? Jesus quer o quê? Ele quer amor, ele quer alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Então, isso é que Jesus deseja para nós. São coisas simples de fazer, né? São coisas gratuitas de fazer. Não nos custa nada fazer. Então, essa aí é a diferença de um para o outro. Então, se você tem algum item aí na sua lista que você precisa tirar da sua vida, e se você tem algum item aí nessa lista que você quer acrescentar na sua vida, a hora é essa. A hora é de a gente sentar, analisar, né? Meditar, orar a Deus e ver o que tem de ruim para nós e trocar por coisas boas. Aqui é a hora da troca, né? Colocar para fora aí as coisas que não agrada a Deus e colocar para dentro da sua lista aí as coisas que agrada a Deus. Amém? E por último, quando Satanás será derrotado? Apocalipse 27 até 10. E é bem simples, né? A gente pensou que, né, a gente lê a Bíblia, fala, nossa, vai ter batalha, vai ser uma briga tão grande, né, entre Deus e Jesus, entre Deus e Satanás ali, vai ser uma guerra tão grande. Não, vai ser bem simples, né? Depois que os 1000 anos terminaram, Satanás será solto na sua prisão. Ele sairá para enganar o povo de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha e eles serão tantos como os grãos de areia para a praia do mar. Eles se espalharão pelo mundo e cercarão o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Bem simples. Olha como é que será o fim. Mas um fogo desceu do céu e destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado do lago de fogo, enxofre, onde os monstros e o falso profeta já havia sido lançado. Eles descerão tormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então aqui está falando sobre Jerusalém, né? Tudo começou em Jerusalém, tudo vai terminar em Jerusalém. Então Satanás ali vai com os anjos ali cercar a cidade santa ali, né? A cidade de Jerusalém. E aí vai vir um fogo do céu e destruirá. Vai ser bem simples. E aí a pergunta que eu deixo para vocês: o que vocês precisam remover da sua vida e o que precisa adicionar na sua vida? Então deixo como reflexão mais esse estudo bíblico aí. Eu agradeço a presença de todos, foi bem rápido. Eu creio que acrescentou bastante nas nossas vidas. Temos muito que durante a semana aí de meditar, de analisar, e podemos fazer mudança na nossa vida se a gente desejar. Amém, amados? Eu agradeço mais essa oportunidade. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana, e se encontramos novamente no próximo estudo bíblico. Que Deus abençoe a todos. Amém?